contas para pagar, dívidas, cobranças, o dinheiro que some todos os meses, ainda que você faça mais dinheiro, dinheiro que falta para os seus sonhos, para os seus desejos, para as suas metas, dinheiro que falta, quem sabe, até mesmo para o básico. Anos de desorganização financeira, um verdadeiro caos. Calma, respira, porque nesse vídeo eu quero te mostrar por onde começar de verdade quando você está vivendo esse movimento de desorganização financeira. Mas antes de te mostrar por onde começar, eu quero trazer aqui uma base para você. Você vai ver que nos meus vídeos, sempre que possível, eu vou trazer essa base para que você contextualize aí na sua mente como as coisas funcionam para depois você ir realmente para o movimento da ação. Dentro dessa base de hoje, eu quero compartilhar com você 3 verdades. A primeira verdade é que as suas decisões, não só financeiras, mas todas as decisões da sua vida, elas são decisões mais automáticas e emocionais do que decisões racionais. É por isso que você até sabe o que precisa fazer, mas você não consegue. Porque você sabe racionalmente, mas você age emocionalmente. Então, quem domina de verdade as suas ações e as suas decisões são as suas emoções. É por isso que você precisa sim entrar nesse movimento de controle das emoções para poder, de fato, agir diferente. Então, você sabe, mas não consegue. Por exemplo, você sabe que não pode comprar uma determinada coisa naquele momento, mas mesmo assim você compra. Por quê? Por causa de alguma emoção que te faz realizar essa compra. Então, as decisões, elas são mais emocionais do que racionais, assim como elas são automáticas. E por um lado, isso é bom, porque se você tivesse que pensar profundamente antes de tomar todas as suas decisões, a sua mente ia gastar muita energia e ela ia pifar, ela ia explodir. Então, de fato, você tem que entrar nesse modo automático. Só que você está tão no automático na sua vida financeira que você não pensa sobre nada, você só age e responde ao que você faz ali de forma automática. Então é preciso sair um pouco desse movimento automático, entender que sim, as emoções elas dominam, mas que você vai precisar trazer um pouco da razão. E para fazer esse movimento não vai ser tão simples assim, porque é desgastante mesmo, porque vai consumir energia e a sua mente ela não quer consumir energia, ela quer preservar energia, ela quer guardar energia. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que a sua mente ela busca segurança, registre bem isso, a sua mente busca segurança, alívio imediato, prazer imediato e ela quer em todo o tempo evitar a dor, poupando a energia. Pensa comigo assim, sobre o alívio imediato. Você sabe, de novo, que não pode comprar, que não deve gastar, mas não consegue. Você deveria esperar para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer aquela determinada compra, mas você não quer e não consegue mesmo, porque o que a sua mente quer? Ela quer prazer imediato, ela quer alívio imediato. Então, esperar para comprar daqui a 3 meses é muito difícil, mas comprar no cartão de crédito, sabendo que você já está desorganizado, é mais fácil, porque você vai ter na hora o prazer, você vai ter acesso naquela hora ali ao que você tanto deseja e é isso que a sua mente busca, alívio imediato. Segurança, então você vai, por mais que você saiba que precisa mudar, que você faça até um esforço para mudar, mas ela está acostumada àquele movimento, você está acostumada a viver daquele jeito. E por mais que aquele jeito seja errado, ele é um ambiente seguro. E o que você quer, o que a sua mente busca? Segurança. E o último ponto, que foi o que eu falei dos 3, a sua mente quer evitar a dor. Então, quando você quer fazer um movimento que é contrário a isso, a sua mente não vai trabalhar do seu lado aí para fazer com que isso aconteça. E entendendo isso, você vai entender também que a forma como você gasta, a forma como você consome, como você compra, como você usa o seu dinheiro é influenciada pela forma como você pensa. Então essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que você só vai mudar o seu comportamento, os seus comportamentos com relação ao dinheiro quando você tiver consciência desse comportamento, desses comportamentos. Não tem como mudar aquilo que eu não sei que é necessário mudar. E às vezes você até já tem uma determinada consciência da necessidade da mudança, mas essa é uma consciência, um conhecimento ainda muito raso.
Depois eu vou trazer até um vídeo sobre isso, né? Sobre o ciclo de aprendizagem, os 4 níveis de consciência. Às vezes você nem sabe que não sabe. Às vezes você já sabe que não sabe, mas você sabe pouco que não sabe. A mente agora explodindo. Então, você às vezes não sabe que não sabe, e às vezes você já sabe que não sabe, mas é muito pouco. Então, o nível de consciência que você tem a respeito disso ainda é muito raso. Então, para mudar de verdade os seus comportamentos, você vai precisar expandir a sua consciência. Porque sem consciência, você só tem reagido. E é isso que de fato tem acontecido. Se você olhar para esse caos que você está vivendo e trazer essas verdades que eu trouxe agora de forma mais prática, você vai perceber que o caos ele está instalado por causa disso. Porque você tem buscado alívio imediato, porque você tem vivido dentro de um ambiente que já é seguro, que você já conhece, porque a sua mente te sabota o tempo todo, porque você não tem consciência do que você precisa mudar, porque talvez você tenha consciência, mas não sabe exatamente em que ou como mudar, entende? Então, entendendo todo esse contexto agora, eu já poderia até parar o vídeo por aqui, porque eu já trouxe muita informação, mas entendendo todo esse contexto, e eu trouxe esse contexto para te ensinar que antes de organizar o seu bolso, antes de organizar a sua vida financeira, você de fato vai precisar organizar a sua mente. E como que a gente vai fazer esse movimento de organização da mente, consequentemente das finanças, de forma prática? Eu trouxe uma ferramenta aqui que, para mim, é uma das ferramentas mais funcionais e que traz mais clareza mesmo para a gente nesse movimento, que é a ferramenta que eu chamo aqui de roda do dinheiro. Eu adaptei essa ferramenta com os pontos que eu acredito que são realmente necessários para que você entenda por onde começar. A imagem da ferramenta ela vai aparecer para você aqui em todo o tempo, enquanto eu te explico como utilizar a ferramenta e cada uma dessas áreas. Porque se você está nesse caos, que foi o que te trouxe aqui para esse vídeo, você sabe que precisa começar, você já tem consciência, mas não sabe por onde começar. E é isso que essa ferramenta traz para você, por onde começar, em que áreas você tem que trabalhar, quais são as áreas que você deve trabalhar de imediato. Então é uma ferramenta de clareza. Na ferramenta você vai ver que tem vários níveis onde você vai dar notas, aplicar notas para cada uma dessas áreas de 1 a 10. Se você puder imprimir a ferramenta ou desenhar, reproduzir ela aí e pintar isso, vai ficar visualmente bem mais lúdico e mais vai trazer para você mais contexto, mais informações, digamos assim. Então imprime, pinta para realmente aplicar. Então você vai aplicar notas de 1 a 10, pensando sempre que naquela área, por exemplo, renda principal, que é a sua principal fonte de renda, o seu trabalho principal, de onde vem o seu maior recurso, geralmente é o que ocupa aí a maior parte do seu tempo. Então, para essa renda aí, para essa área, você vai aplicar uma nota de 1 a 10. Se você está super satisfeito com essa área, você vai aplicar a nota 10. Então, quanto mais satisfeito você está com a área, maior a nota. Quanto menos satisfeito, menor a nota. Depois que você aplicar todas as notas em todas as áreas, você vai ver exatamente, visualmente, quais são as 3 principais áreas por onde você vai começar. E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui agora de clareza, para quando você for aplicar as notas, você consiga aplicar de forma mais consciente, mais presente. Então, na renda principal, talvez você já tenha aí a sua principal fonte de renda, o seu trabalho, seja como autônomo, seja como CLT, mas você não está tão satisfeito com o seu salário. Você está com esse salário há 2 anos, 3 anos, você está insatisfeito com o trabalho que você está fazendo, você tem uma renda variável, mas ela não é frequente, ou você tem picos de renda, você não consegue ter ali clientes fixos, ainda que a sua renda seja variável, então você vai aplicar as notas pensando nessas informações, tá? De 1 a 10. Então aplica a nota aí para a renda principal. A segunda área, que é a que está do lado, é a renda extra, que é uma renda complementar. Então, nesse movimento de enriquecimento, você vai focar em ter os 3 tipos de renda, e eu já coloquei os 3 tipos do lado, um do outro aí na ferramenta. A renda principal, a renda extra e a renda passiva. Essa renda extra é a renda complementar. Então, é uma renda que você vai fazer através de uma venda de um produto, de um serviço, através de uma habilidade que você identifica que você tenha na sua vida. Muitas vezes você começa fazendo uma renda extra
e ela é uma renda extra, mas depois ela se torna uma renda principal. Então, não tenho renda extra, não faço nada, não vendo nada, aplica nota baixa. Faço renda extra, mas faço quando dá, faço muito pouco, ainda não é algo, não tenho certeza sobre as minhas habilidades, aplica uma nota baixa também. Se já faz renda extra com frequência, aplica nota alta. Tá? Aí vamos para a renda passiva. O que é a renda passiva? Esses dias eu estava, inclusive, falando lá no Instagram sobre isso. Renda passiva é a renda que vem para você sem que você precise trabalhar. É o famoso viver de renda que muita gente busca. E essa renda passiva, ela pode vir para a tua vida através dos investimentos. Aqui no YouTube, se você tiver um canal como este, você está aqui buscando também uma renda passiva, através de livros que você tenha publicado. Então, tudo aquilo, aluguéis, né, de imóveis que você tenha, aluguel do seu próprio carro. Então, se você tem um bem como um carro, mas você aluga esse carro, isso é uma renda passiva. Então, todo o dinheiro que vem para você, sem que no momento você precise trabalhar, é renda passiva. Não tenho nada, não faço nada, não invisto ainda, não tenho nenhum livro escrito, não tenho aluguel de nada, aplica nota baixa, aplica 1, aplica 2, se não tiver nada, aplica 1 mesmo. Então, você já sabe que essa é uma área crítica na sua vida financeira. Então, essa roda, no final, ela tem que girar, por isso que é a roda do dinheiro. Se as notas estão bem diferentes de uma área para outra, a imagem vai sair totalmente desproporcional. Então, quando eu vou melhorando em cada área, eu vou aplicando notas maiores, então, consequentemente, a roda vai ficando mais bonitinha e as coisas vão fluindo. Então, quer dizer que o dinheiro está fluindo na tua vida, tá? Quarto ponto é o fluxo de caixa. Nesse fluxo de caixa, para algumas pessoas não faz sentido, porque essa geralmente é uma forma de falar mais para gestão financeira de empresas, mas na sua vida financeira pessoal também existe um fluxo de caixa. Às vezes, o que está levando você a esse processo, esse movimento de desorganização, não é a falta do dinheiro, mas o problema está aí no fluxo de caixa. Porque se você tem renda variável, se você é autônomo, se você é um profissional liberal, se você trabalha para você mesmo, se você é um empreendedor, você não tem ali a previsibilidade da entrada do dinheiro em umas datas específicas. Então pode ser que você tenha muitas contas para pagar no início do mês, mas o dinheiro só entra dia 15, dia 20, ou muitas contas para pagar no início do mês até o dia 10 e ainda não tem ali o caixa para pagar aquelas contas. Então o seu problema está no fluxo. E como é que a gente resolve? Como é que você pode resolver problemas de fluxo de caixa? Você pode alterar as datas de vencimento das suas contas, jogando mais para o dia 20, jogando mais para o dia 15, para o final do mês, depois que você tem certeza de que você fez o movimento para que o dinheiro entre. Então, essa é uma forma. Ou deixando sempre uma reserva financeira para o início do mês anterior, para poder quitar as contas do início do mês, porque você já sabe que o dinheiro ele vai começar a entrar mais a partir da segunda quinzena do mês. Então, talvez, como eu falei, o seu problema não seja a falta do dinheiro, seja esse movimento que está aí do fluxo de caixa, que não estava realmente fluindo. E aí, do lado do fluxo de caixa na roda, a gente tem as despesas. Despesas pessoais ou despesas familiares, mas eu trouxe tudo como sendo despesas. Então, talvez o gargalo mesmo da sua desorganização financeira são as suas despesas, porque elas estão mais altas do que a entrada do dinheiro. Além disso, não é só olhar se as despesas estão altas. Sim, esse é um bom indicador. Mas também é olhar a qualidade das suas despesas, é olhar de fato para onde o seu dinheiro está indo. É abrir ali as faturas dos cartões de crédito e olhar para onde o dinheiro está sendo destinado. São despesas mais familiares, que tem a ver ali com o seu básico, com o seu dia a dia, para manter o seu padrão de vida, ou o dinheiro está indo para as despesas pessoais, despesas com lazer, despesas com restaurantes, pedidos no delivery, iFood. Então, é identificar onde que está esse problema e talvez trabalhar nesse ponto aí. Geralmente, quando a gente está desorganizado, esse ponto está bem desequilibrado. Então, você vai aplicar uma nota baixa e já sabe que precisa cuidar e trazer atenção para esse ponto da sua vida financeira. Do outro lado das despesas, tem dívidas, né? Então, se você está muito endividado, você vai aplicar a nota realmente aí muito alta.
Se você não tem dívidas, você vai aplicar a nota baixa. Na verdade, é o contrário. Eu estava com ausência de dívidas. Ai, amor, para aí. É o contrário. Dívidas. Nessa parte aqui eu quero que você preste muita atenção, porque a sua cabeça pode bugar nessa hora. Se você tem muitas dívidas, se você está endividado, você vai aplicar a nota baixa. Porque eu estou endividado. Então, se eu estou endividado, eu não estou satisfeito. E eu preciso cuidar desse ponto. Então, vou aplicar 1, vou aplicar 2. Ok, estou endividado, mas inclusive já vi o seu vídeo. Eita, o editor vai colocar agora o gancho para esse vídeo. Já vi o teu vídeo aqui de como sair das dívidas e já estou no movimento, já me sinto nesse movimento. Então, aplico uma nota intermediária. Não tenho dívidas de jeito nenhum, então estou super bem nessa área, vou aplicar uma nota alta. Uma nota alta, não preciso trabalhar esse ponto, vou passar para o outro ponto, ok? Espero que tenha ficado claro para você essa parte das dívidas. Do lado das dívidas, eu coloquei investimentos. Se você não começou a investir, se você nem abriu sua conta em uma corretora, se você ainda está com seu dinheiro, minha filha, meu filho, parado aí na conta corrente ou numa conta poupança, então você vai aplicar de verdade uma nota baixa, porque você precisa resolver isso. Agora, ok, já invisto, mas invisto quando dá. Quando sobra, não me pago primeiro, não me coloco como prioridade, invisto pouco, ainda não tenho um percentual específico dentro daquilo que eu ganho, então coloco uma nota intermediária. Agora, invisto, já tenho ali os meus primeiros movimentos, invisto todos os meses, faço o aporte mensal, estou bem nessa área, aplico uma nota alta, porque você não precisa trabalhar essa área. Ok? Acho que ficou bem claro também. E por último, eu coloquei aí a reserva financeira, a nossa reserva da riqueza. Tenha o dinheiro guardado não apenas para emergências, e aí eu quero te trazer essa informação aqui, porque eu chamo de reserva da riqueza exatamente para que a sua mente se abra e você não pense que ter uma reserva é só para emergências e para coisas ruins. Você pode ter uma reserva, inclusive, que vai ser ali utilizada para uma viagem, para complementar, assim, o pagamento das contas ou para algo que não estava ali programado, que é um pouco ruim, mas também para coisas boas. Você vai iniciar um movimento de abrir um negócio, de fazer uma transição de carreira, então é por isso que eu chamo de reserva da riqueza. Tem a reserva e a reserva, ela está ali guardada em cima de pelo menos 3 meses do seu custo de vida, então você tem uma nota alta. Eu tenho uma reserva, mas ela não dá nem para eu pagar um mês das minhas contas. Então, não vai aplicar uma nota alta. Nem comecei a guardar dinheiro ainda, então aplica nota baixa. Então, quando você terminar de aplicar as notas, quantas áreas são ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. Quando você terminar de aplicar as notas para essas 8 áreas, você vai escolher, não vai escolher, né? Você vai ver as 3 áreas que ficaram com notas mais baixas. Então, essas são as áreas críticas. Eu espero que nessa hora sua cabeça já tenha aqui explodido. Porque se você não sabia por onde começar, sabia que precisava se organizar financeiramente, mas não sabia como fazer e por onde começar, agora você já sabe. Então, pode ser que na sua roda, visualmente, você já tenha percebido que você precisa trabalhar o endividamento, a reserva financeira e as suas despesas. Talvez tenha sido esse o teu resultado. E aí você vai trabalhar exatamente essas 3 áreas. Depois que você trabalhar as 3 áreas, você vai fazer a roda novamente, aplicar a ferramenta novamente e ir para outras 3 áreas. Entenda, não tem como resolver tudo de uma vez só. Lembra que eu falei lá da base? A sua mente, ela quer segurança. Então, quando você decidir fazer esse movimento, já vai ser um confronto muito grande para você. A sua mente, ela quer prazer imediato. E isso aqui, alívio imediato, prazer imediato, isso daqui não é gostosinho mesmo, é cansativo, vai dar trabalho, ok? Então, já sabendo, por isso que eu trouxe a base antes. Então, sabendo disso, você também não vai começar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, escolhe as 3 áreas e assim que escolher as 3 áreas, de acordo com as notas, você vai decidir e aplicar uma ação imediata. Tem que ser imediata. Então, terminou de assistir o vídeo, aplicou a ferramenta agora, nesse momento, o que é que você vai fazer com essa informação? E vai para a ação. Porque senão vai ser mais um conhecimento, mais um conteúdo que vai ficar aí estagnado. Antes de trazer as outras partes dessa ferramenta, se inscreva no meu canal, porque eu já falei coisas aqui, eu acho que eu resumi anos de estudo, de livros que você entende aí, lê sobre mentalidade. Então, se inscreve no meu canal, deixa aqui o teu like, deixa aqui um comentário
sobre a ferramenta, sobre o que você está achando dos meus vídeos, desse conteúdo, inclusive. Então, apliquei lá a ferramenta, trouxe as notas, ação imediata, na hora, no primeiro momento ali, no primeiro dia, e depois você já vai planejar as suas ações ao longo dos 3 próximos meses. É importante que você faça a ação imediata, é importante que você já determine a ação dos 3 primeiros meses após a ação imediata, e é importante também que você faça um movimento de visualização. Como eu quero me ver, ou o que eu consigo enxergar para mim mesma daqui a um ano, para mim mesmo daqui a um ano, depois que eu aplicar essas ações. Então, lembra, você está buscando trazer prazer para algo que no momento não é tão confortável assim. Então, eu vou vislumbrar o que vai acontecer com a minha vida daqui a 6 meses, daqui a um ano, se eu já aplicar, se eu conseguir realmente aplicar e fizer essas mudanças agora, nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, que tenha trazido informações, mas não só conteúdo técnico e teórico, mas que você aplique agora mesmo na sua vida, mão na massa, aprende e aplica, para que de fato você consiga sair desse caos financeiro, dessa desorganização financeira.